Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Diferente dos trouxas que precisam de carro, moto, avião, navio, bicicleta, os bruxos têm uma enorme facilidade quando o assunto é meio de transporte. Mano, os bruxos têm facilidade em tudo, pra falar a real, né? Porque eles são bruxos, tipo, eles têm poderes mágicos. A grande pergunta é, você conhece e entende todas as formas que um bruxo tem de usar como transporte no mundo da magia? Não? Então falaremos agora dos 8 tipos de transporte mais famosos usados no mundo da magia. Mas antes, deixa de ser trouxa e se inscreva aqui no canal. Número 1. Automóveis enfeitiçados. Em Pedra Filosofal, o Hagrid traz o Harry bebezinho em uma moto voadora. Em Câmara Secreta, o Rony, junto com o Fred e o George, resgatam o Harry da casa dos Dursleys em um carro voador. E em Prisioneiro de Azkaban, o Ministério da Magia disponibiliza carros para o transporte do Harry do Caldeirão Furado até King's Cross em segurança, devido ao Sirius Black foragido que queria matar o Harry. Entenderam que eu coloquei aspas, né? Então ele não queria matar o Harry, tá bom? Esses carros do Ministério da Magia só aparecem no livro, tá, galera? Eles são magicamente ampliados, eles têm um feitiço de extensão. Por dentro eles são muito confortáveis, muito espaçosos, e eles são bem rápidos também, além do que eles podem se adaptar a lugares mais estreitos para chegar mais rápido e passar entre veículos que estão mais apertadinhos e tal. O Ford Anglia foi o Sr. Weasley que enfeitiçou, ele colocou uma porrada de feitiço lá, levitação, invisibilidade, e a moto do Sirius também ele enfeitiçou porque ele queria afrontar a família dele, então ele comprou uma moto trouxa, né, enfeitiçou a moto só para causar. Então, esses meios de transporte, eles não são tão utilizados, né? Porque eles não são tão discretos. Porém, é possível utilizar, como a gente vê lá em Pedra Filosofal, Câmara Secreta e em Prisioneiro de Azkaban. Inclusive, vale ressaltar que a moto do Sirius e o Ford Anglia, eles são ilegais, eles são transportes ilegais, beleza? Número 2. O Noite Bus Andante. O Noite Bus é um ônibus de 3 andares roxo que dentro dele tem camas no período da noite e mesas no período do dia. Para um bruxo ou bruxa solicitar o Noite Bus, ele só precisa estender a sua varinha acima do meio fio. Sabe o meio fio? A guia. Você tem que levantar a varinha na metade daquilo e aí o Noite Bus chega. Tcharam, chegou. Ele não é tão confortável exatamente por isso, porque ele aparece na hora que um bruxo ou bruxa chama. Então ele salta de um lugar para o outro muito rápido. E aí gera uma enorme falta de estabilidade lá dentro do busão. O Noite Bus é uma invenção relativamente moderna no mundo da magia. O que acontece é que o mundo da magia sentia a necessidade de um transporte seguro e discreto para transportar menores de idade quando eles precisassem e também bruxos que precisassem de transporte emergencial. Isso não tinha. Várias ideias foram pensadas, como cestas penduradas em testralhos ou carrinhos do lado de vassouras para fazer tipo um táxi. E aí o ministro da magia da época fez o quê? Vetou. Só que aí, quando um cara chamado Dugald Macphail se tornou o ministro da magia, algumas ideias foram pensadas e foi de onde saiu o Noite Bus Andante. Ele meio que copiou o serviço de ônibus dos trouxas, não copiou porque não é igual, né? É totalmente diferente, só é um ônibus. Mentira, só o solavanco, que quem anda de ônibus sabe que é nessa pegada mesmo. E então, no ano de 1865, o Noite Bus Andante passou a funcionar, e ele funciona até hoje, e atendendo super bem a bruxos e bruxas menores de idade, maiores de idade. E é isso aí. Valeu, Noite Bus. 3. O Expresso de Hogwarts. Olha aí, Renier, tô falando do teu canal, hein, velho? Depois me paga aquele 50 conto que você falou. A locomotiva que sai da plataforma 9¾ lá de King's Cross, em Londres, e leva os alunos que estudam em Hogwarts até o vilarejo de Hogsmeade, nem sempre foi o meio de transporte utilizado pelos alunos. Inicialmente, os alunos usavam chaves de portal, que eram disponibilizadas em toda a Grã-Bretanha com horários marcados, só que dava muito errado e muita gente se atrasava, se perdia e não chegava em Hogwarts. E eu já vou falar da chave de portal também, que é um meio de transporte do mundo bruxo. E foi aí que o Ministério da Magia mais uma vez precisava lidar com o meio de transporte, dessa vez dos alunos,
de Hogwarts. E o ministro da magia na época, chamado Otaline Gamble, que era inclusive fissurado em máquinas, invenções trouxas, particularmente em trens, teve uma ideia. Ninguém sabe ao certo de onde veio o Expresso de Hogwarts, mas existem rumores de que no Ministério da Magia existem documentos secretos detalhando toda a operação que trouxe o Expresso de Hogwarts. Esses documentos relatam 167 feitiços de memória e o maior feitiço de ocultação que a Grã-Bretanha já viu, em massa. E na manhã seguinte desses crimes alegados, simplesmente os moradores de Hogsmeade se depararam com uma enorme e reluzente Maria Fumaça lá na estação de Hogsmeade, que inclusive eles também não tinham percebido que tinha uma estação lá. Por que será? Os trabalhadores ferroviários trouxas tiveram que lidar o resto do ano com a sensação de que eles perderam alguma coisa muito importante. Mano, os bruxos meteram a mão no trem dos caras, velho. Número 4. A rede de Floo. A maioria das casas de bruxos e bruxas tem lareiras conectadas à rede de Floo. E quem monitora essas lareiras é o Departamento de Transportes Mágicos, que também monitora todos os outros tipos de transportes legais no mundo da magia. Para um bruxo ou bruxa utilizar desse método, ele tem que ter um ingredientezinho que é o pó de Floo. O pó de Floo foi inventado entre o ano 1200 e 1300 por uma bruxa chamada Ignatia Wildsmith. Ela estudou na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e pertenceu à Casa Corvinal. Inclusive, você pode encontrar a Ignatia Wildsmith em uma das figurinhas dos sapos de chocolate. Ela se tornou famosa exatamente por ter inventado o pó de Floo. Enfim, a rede de Floo é muito utilizada por famílias que têm bruxos menores de idade, né? Por quê? Porque eles podem se transportar com mais facilidade de um lugar ao outro. Um bruxo tem que entrar na lareira, pegar um punhado de pó de Floo, jogar e chamas verdes vão aparecer, e aí ele tem que dizer o lugar que ele quer ir com bastante clareza. Igual o Harry fez lá em Câmara Secreta. Biboca diagonal. Harry, qual foi a parte do bastante clareza que você não entendeu, meu amigo? Além da rede de Floo ser usada como transporte, ela também pode ser usada como meio de comunicação. Lembra lá em Cálice de Fogo que aparece só a cabeça do Sirius na lareira do Salão Comunal da Grifinória e depois em Ordem da Fênix também aparece? Então, nesse caso, eu fico imaginando como é bizarro o cara, tipo, colocar só a cabeça na lareira. Como será que ele fica, tipo? Fica com um bumbum pra lua. O que acontece? A cabeça dele não vai lá pra lareira. É um portal que se abre, certo? E a cabeça dele aparece na outra lareira que ele desejou aparecer. E aí ele passa o recado. Acontece também no comecinho de Cálice de Fogo com o Amos Diggory, o pai do Cedrico. Ele aparece lá na toca, a cabeça dele na realidade aparece lá na toca para falar sobre a Copa Mundial de Quadribol e tal, mas isso é só no livro. Meio de transporte de número 5, chave de portal. Uma chave de portal é um objeto enfeitiçado para levar instantaneamente quem a toque para um lugar pré-determinado. Na maioria das vezes, a chave de portal é um objeto cotidiano para não chamar a atenção dos trouxas. Quase qualquer objeto inanimado pode ser transformado numa chave de portal e às vezes ela funciona com horários determinados para transportar o bruxo ou bruxa. Dessa forma, com horários determinados, quando ocorrem eventos de grande escala, como a Copa Mundial de Quadribol, por exemplo, os bruxos conseguem controlar mais e evitar desastres, ou evitar exposição também, né? Porque existe o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, e aí a gente não pode ficar soltando feitiço pro alto, aparecendo onde tem trouxa, que aí ia ficar meio estranho, né? Então, a chave de portal é enfeitiçada para você ir para um lugar determinado, pode ser com horário determinado ou não. E ela pode ser usada por maiores e menores de idade, não tem problema. Transporte de número 6, as vassouras. Entre todos os transportes existentes, as vassouras são as mais cobiçadas pelos bruxos, com certeza, mano. Imagina que louco voar numa vassoura, na moral. Além de ser usada como meio de transporte, a vassoura também é obrigatória nos jogos de quadribol, o que é o esporte mágico mais alucinante e preferido de todo mundo. Tipo, pelo menos eu acho que de todo mundo bruxo, né? É claro que existem outros esportes bruxos, mas isso é tema para um outro vídeo. Existem vassouras de vários tipos, vários modelos, entre elas vassouras de corrida, vassouras de passeio, e dentre desses vários modelos nós conhecemos alguns, porém eu não vou falar também nesse vídeo porque isso é assunto para um outro vídeo que eu vou fazer só de modelos de vassouras. Aguardem, eu quero muito fazer esse vídeo e vai ficar muito legal. A vassoura é um dos meios de transporte mais antigo do mundo bruxo. Por quê?
Porque ele é um objeto comum, fácil de ser disfarçado, e lá naquela época antiga que a galera, né, era meio arriscado se expor, que descobria que você era bruxo, você era caçado, queimado e ponto final, velho. Então era mais fácil de disfarçar, tipo, que isso? Uma vassoura. Acabou. As vassouras foram evoluindo com o tempo, né? E aí elas foram, claro, ganhando formas diferentes, ganhando funções diferentes, específicas para cada área, né? E nas vassouras são usados alguns feitiços, como o da levitação, feitiço de aceleração, feitiço de frenagem, isso na fabricação, tá? Não tô falando que um bruxo tem que fazer feitiço na vassoura, não. Na fabricação são usados esses feitiços. Desde o ano de 1820 é usado o feitiço de amortecimento na vassoura, que é um banquinho invisível que tem nela pro bruxo ficar confortável com as partes ali, né? Porque imagina ficar... Velho, eu vou falar um negócio meio pesadinho agora. Tire as crianças da sala. Imagina ficar com uma madeira atolada no... Como eu disse, a vassoura é um dos meios de transporte mais famoso do mundo bruxo. Porém, não é todo o mundo que usa. Os bruxos do Extremo Oriente, por exemplo, usam tapetes voadores. Eu acho isso muito da hora. Infelizmente, o Ministério da Magia britânico proibiu o uso de tapetes voadores. Eu não sei porquê, mas proibiram. Tem uns bruxos lá na Rússia, mais especificamente os alunos da Escola de Magia e Bruxaria da Rússia, que é a Koldovstorets. Inclusive, Patrononet vai fazer um vídeo sobre essa escola, fica ligado aí porque esse quadro deles é muito da hora. Eles jogam uma espécie de quadribol montado em troncos de árvore. Eu não sei se eles usam essa vassourinha, mini vassourinha em tronco de árvore só pra jogar esse tipo de quadribol ou como meio de transporte também. Mas, mano... Tronco de árvore, cê é louco. 7. Criaturas aladas. Como nós sabemos, algumas criaturas aladas que voam são usadas como meio de transporte pelos bruxos. A mãe do Newt Scamander, por exemplo, não, ela não era uma criatura usada para voo, tá, gente? Ela era criadora de hipogrifos de luxo. Esses hipogrifos eram vendidos para bruxos que usavam como meio de transporte. Além dos hipogrifos, existem algumas raças de cavalos que também são usadas como meio de transporte. Por exemplo, os cavalos que puxam a carruagem da Academia de Magia Bombatons, que são os cavalos da raça Abraxana. Existem também os testralhos e também, se você for um bruxo um pouco mais retardado, você pode usar um dragão para voar. O que não é muito aconselhável, porque além de ser muito difícil domar um dragão, você vai ter bastante problemas com o Ministério da Magia. Então... E o 8º e último método de transporte do mundo bruxo é a famosa aparatação. Dessa você não precisa de nada pra, né, nenhum outro auxílio pra fazer. É você, sua varinha ali e tua capacidade. Aparatar e desaparatar é basicamente você sumir daqui e aparecer em outro lugar. Só que de básico não tem nada na aparatação. Inclusive um errinho mais besta pode resultar em um estrunchamento, que é aquilo que a gente vê com o Rony, sabe? Que o braço dele fica todo machucado, todo com a pele aberta. Então aquilo é estrunchar. Esse é o errinho mínimo assim de aparatação. Deu uma coisinha errada, acontece isso. Tipo, se você der uma errada um pouco mais cabulosa, você morre, velho. Então a aparatação é extremamente difícil e extremamente perigosa, então você tem que fazer com muito cuidado, fazer prestando bastante atenção. De acordo com o bruxo Wilkie Twycross, que é o instrutor de aparatação oficial do Ministério da Magia, que dá aulas lá no 6º ano, lá em Enigma do Príncipe, como aparatar e desaparatar, você precisa de 3 Ds: destinação, determinação e deliberação. Ou seja, você tem que ter muito claramente na sua cabeça o destino que você quer ir, você tem que estar muito determinado a ir para esse destino e você não pode ter pressa, mas também tem que agir com deliberação. Não é comprovado se um bruxo precisa ou não precisa da sua varinha para aparatar. Eu, pelo menos, não encontrei nada disso. Muito provavelmente precise, porque assim, beleza, nunca que um bruxo tá com a varinha assim, tipo, vou aparatar. Mas ele sempre tá com a varinha. Por exemplo, o Dumbledore, ele fica com a varinha na manga aqui, né? E como o Dumbledore é um cara muito foda, com certeza ele consegue fazer a magia com a varinha aqui. Inclusive, o Dumbledore conseguia fazer magia sem varinha, né, meus amigos? Porque ele é o Dumbledore. Lá em Animais Fantásticos, quando o Newt Scamander aparata, ele tá com a varinha na mão. A Tina já não tá com a varinha na mão. Enfim, aí só perguntando pra J.K. Rowling mesmo. É legal que além dos bruxos, algumas criaturas também podem aparatar, como os elfos domésticos, por exemplo. Os elfos domésticos não se submetem às restrições do Ministério da Magia, por exemplo. Eles não se submetem a feitiços anti-aparatação, eles conseguem aparatar para lugares
que tem esse tipo de feitiço, por exemplo, em Hogwarts, porão da mansão dos Malfoy, ou lá na caverna em que o Voldemort colocou a Horcrux. Então a magia dos elfos é diferente e acho que eles não treinam, tipo, igual bruxos, eles já nascem sabendo aparatar e desaparatar. Eu não sei se é assim, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que eles já nascem sabendo. Tipo, já é meio que o dom deles. Além dos elfos domésticos, um pássaro muito simpático que aparece em uma cena muito rápida de Animais Fantásticos, que é o ora aqui, ora lá, também consegue aparatar de um lugarzinho pro outro, assim, e é muito fofo essa cena que aparece os filhotes e a mamãe, assim, aparatando, dando umas aparatadinhas, é muito fofinho. Ah, e o mais importante para os bruxos, aparatação e desaparatação somente para maiores de idade. Então é isso, bruxões, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de fazer esse vídeo, sério, meu, eu gostei pra caramba de fazer ele. Se você gostou, mete o dedo aí no like, que não custa nada, né, não custa nada pra você e ajuda bastante o Caldeirão Furado. Não se esqueça de acessar a loja do canal, que é www.ocaldeirão.com.br, porque lá tem um monte de coisa legal e ainda está com um cupom de 10% de desconto do especial de 100 mil inscritos aqui do canal. Nós nos vemos num próximo vídeo, fiquem na paz e mal feito feito.